A minha intenção hoje, irmãos, é nós finalizarmos, então, a exposição dos 10 mandamentos. Nós vamos ter um intervalo aí dos próximos 2 domingos, né, por conta do congresso que vai acontecer na semana que vem. No outro final de semana, nós vamos ter o aniversário da igreja. E, se Deus quiser, então, no início de outubro, nós vamos fazer um fechamento, né, uma conclusão a respeito dos 10 mandamentos. Hoje, então, o meu objetivo é nós finalizarmos os 10 mandamentos, o 10º mandamento. Então, vou pedir os irmãos para que leiam, por gentileza, os 10 mandamentos mais uma vez. Vamos lá? Os irmãos? Então... Não. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro. Isso, então o 10º mandamento está aí no verso de número 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Tá? Você vai encontrar também esse mandamento lá em Deuteronômio capítulo 5, verso de número 21. Desde que nós começamos, então, a olhar o 10º mandamento, nós percebemos, então, que o 10º mandamento aponta para onde? Vocês lembram? Qual é o pecado que está ali exposto? Cobiça, né? Então, o mandamento é claro, né? Não cobiçarás. Então, nós falamos na semana passada que esse mandamento também aponta para aquilo de onde nasce todas essas coisas e que muitas vezes nos fazem quebrar os demais mandamentos. Vocês lembram de onde emana, então, todo esse desejo do nosso coração, né? Então, nós vimos na semana passada que é do coração, então, que emana todas esses desejos e tudo isso, então, que é condenável, né, nesses mandamentos. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a idolatria do coração, né? Eu queria que nós tivéssemos aqui algum tempo para que nós pudéssemos, então,
finalizar esse 10º mandamento falando um pouquinho a respeito disso, né? Calvino, ele vai dizer que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos, né? Nós estamos o tempo inteiro, às vezes até mesmo sem perceber, nós estamos criando ídolos no nosso coração, né? Nós estamos de alguma maneira colocando coisas, pessoas que na verdade não merecem a confiança no sentido de que essas pessoas não devem receber essa confiança nossa, né? Ou seja, nós não podemos depositar nessas pessoas algum tipo de estabilidade, né? Às vezes, por exemplo, quando a esposa coloca toda a confiança nela de que o marido vai supri-la emocionalmente e espiritualmente, né? Ou quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas, na riqueza, no bem-estar e por aí vai. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Mas hoje eu queria falar então com os irmãos a respeito disso, né? Sobre a idolatria do coração. Então vamos tentar definir o que é idolatria, tá? Então a pergunta 95 do Catecismo de Heidelberg, ela responde então a essa pergunta, que é idolatria, dizendo o seguinte: idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou na sua palavra. Então vejam aqui, irmãos, que idolatria, ela foge, ou pelo menos ela é muito além daquilo que nós compreendemos como sendo aquele conceito, né, popular de idolatria. A gente às vezes pensa que idolatria é quando a gente vai numa outra religião, ou a gente segue um outro Deus, ou quando a gente se prostra então de algum tipo de imagem de escultura, então a gente pensa, essa pessoa é um idólatra, né? Olha lá ela se ajoelhando diante lá daquele Deus, né? Olha essa pessoa fazendo aquilo outro, né? Seguindo a esses deuses falsos. Mas, na verdade, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar ou ao lado do Deus vivo e verdadeiro, tá? E isso não quer dizer que seja apenas relacionado a esse momento de culto, né? Ou essa coisa litúrgica de nós adorarmos imagens e por aí vai. É isto também, mas não é apenas isso, tá? O Dr. Valdeci, que é um pastor da nossa denominação, deixa eu só ver aqui, parou aqui, Lucas. Ele então vai trazer uma definição para nós, quando ele diz assim: o ídolo acaba sendo um substituto de Deus, e o idólatra espera que ele conceda aquilo que somente o verdadeiro Deus pode dar, tá? Então, ainda dentro dessa questão do conceito. O Dr. Felipe Fontes, né, o reverendo Felipe Fontes, inclusive ele tem um livro muito interessante em que eu estou baseando esse estudo de hoje, né, falando sobre isso. Ele diz assim: idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. É a substituição do Criador pela criatura, o que implica que qualquer coisa é um ídolo em potencial. Uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social ou qualquer outra coisa em que você possa pensar. Então, em resumo, o que ele está dizendo é isso, né? Que idolatria não é somente essa ideia de cultuarmos imagens, mas nós, de fato, podemos colocar deuses, né? Ou falsos deuses no lugar do Deus verdadeiro, tá? Como eu mencionei agora há pouco, a gente às vezes tem essa ideia que idolatria é apenas essa questão externa, né? Essa questão exterior. Então, você vai lá, né? Geralmente você vai em alguma igreja, alguma seita, você vê na televisão, você vê aquelas pessoas então se ajoelhando, e a gente pensa, essa pessoa é muito idólatra, né? Olha lá o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está perdendo, né? Eu não, né? Eu sou um crente fiel, eu conheço o Deus verdadeiro, e às vezes nós podemos nos enganar achando que idolatria significa, né, ou se restringe a apenas esse ato externo. Mas nós vamos perceber que muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração. Coisas, então, que nós carregamos dentro de nós, que muitas vezes fazem concorrência com o Deus único e verdadeiro, né? Coisas ou pessoas das quais nós colocamos confiança, nós demonstramos amor, nós demonstramos fidelidade, conforme a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho, tá? Vamos lá.
dar uma olhadinha no primeiro texto bíblico, eu queria que vocês lessem então Ezequiel, capítulo 14, os versos de 1 a 5. Vou pedir os irmãos para lerem aí, por gentileza, bem alto. Então, isso. Então, quando a gente olha a história do povo de Israel, você já deve ter lido, especialmente no livro dos reis, não é? De que o rei, então, se levantava e ele, então, colocava ali os postes ídolos, né? Lugares, então, onde as pessoas podiam adorar. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Amós, você vai perceber que existia ali em Gilgal, né, um lugar de adoração. Exatamente, as pessoas iam para ali, elas ofereciam então sacrifícios aos seus deuses. Amós, inclusive, chega ao ponto de denunciar as pessoas, porque elas ofereciam aos seus ídolos ofertas diante dele 3 vezes por dia. Enquanto o povo não queria oferecer a Deus os seus sacrifícios naquelas ocasiões, né, em que Deus já havia estabelecido para que eles pudessem oferecer os seus sacrifícios, os seus dízimos e as suas ofertas, né? É igual aquele crente, né, que quando a gente fala assim, vamos para a igreja, ele fala, não, é muito difícil, é muito cansativo, o culto demora demais, domingo eu tenho muito compromisso, mas ao mesmo tempo é aquele crente que não tem dificuldade de ir para o cinema e ficar 3 horas assistindo um filme sentado. Não dá vontade nem de ir ao banheiro. Eu não sei, eu vou até que falar com a junta diaconal, porque acho que é porque a água da igreja é muito boa, né? Então o crente toda hora quer ir lá e beber a água. Não sei se de repente a água da igreja é benta, né? E eu não estou sabendo. Mas é mais ou menos isso, essa comparação, né? Que o profeta Amós está dizendo, olha, vocês não têm dificuldade nenhuma para oferecer aos ídolos vários sacrifícios, mas quando é para sacrificar a Deus, vocês são molengas, né? Vocês reclamam disso. Então, muitas vezes nós temos essa tendência de olharmos a coisa externa e olharmos para o povo de Israel e pensar, puxa, esse povo se curvava diante de outros deuses. Mas o que Ezequiel está dizendo aqui para nós? Ezequiel, então, nos ensina 3 verdades a respeito do povo de Deus. A primeira delas, ele está dizendo, o pecado é algo que acontece no coração deste povo. Veja aí que ele vai falar sobre essa questão, né, de que o povo, no verso 4, ele vai dizer, eles levantaram ídolos dentro do seu coração. Então ele vai dizer exatamente isso, né? O ídolo nasceu ali. É a partir disto, então, que aquele povo se coloca diante desses deuses. Isso, então, nos leva à segunda verdade que nós encontramos. A idolatria é um pecado radical. Radical no sentido de raiz, né? É onde ele nasce, né? É exatamente no nosso coração. E, além disso, a gente vai perceber que a idolatria é um pecado reprodutor. Ou seja, uma vez que o nosso coração está tomado de idolatria, nós começamos então a externalizar esses desejos. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Então percebam, irmãos, que aqui o profeta Ezequiel,
ele não está acusando aquele povo e a liderança de Israel simplesmente porque eles foram ali e se prostraram diante daqueles deuses. Não é porque eles saíam de onde eles estavam e participavam ali dos cultos pagãos, ofereciam a sacrifício aos deuses falsos. Mas Ezequiel está acusando aquele povo por causa de quê? Por causa da idolatria do coração deles. De que eles estavam, então, fazendo com que isso, de fato, estava levando essas pessoas, então, a esse tipo de idolatria. Então, veja que isso mostra claramente para nós que a idolatria do coração nos leva a fazer coisas que muitas vezes nós nem imaginamos que são coisas ruins. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo a melhor coisa possível. Mas, na verdade, nós estamos tentando alimentar um ídolo do nosso coração. Nós estamos tentando, de fato, atender às exigências deste ídolo, né? E esse ídolo, então, a gente vai perceber diversas vezes, né? Então, veja que, além disso, a história do povo de Israel fala que o perigo da idolatria não era apenas um perigo real na vida deles, mas isso, de fato, se tornou uma realidade na vida deles. Basta você ler esses profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, que eu acabei de citar, e tantos outros profetas, você vai ver que o pecado que eles estão denunciando o tempo todo é o quê? Idolatria. Eles abandonaram o Deus verdadeiro, eles correram atrás dos outros deuses, eles se casaram com mulheres pagãs, e dali então eles começaram esse ciclo, né, de estarem então diante de outros deuses. Então, se você vai perceber diversas vezes Deus falando sobre isso. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Êxodo 32, os versos de 1 a 10. Você vai encontrar, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 29, os versos 25 e 26. Diz assim: então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com ele quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que não lhes havia designado. Jeremias, então, no capítulo 11, ele vai dizer assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Ainda Jeremias, no capítulo 16, ele vai dizer: então lhes responderá, por que vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Ezequiel 20, o verso 16, ele vai dizer: porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então veja que Deus então está condenando exatamente a idolatria deste povo, né? Dizendo: olha, vocês me abandonaram e foram atrás dos outros deuses. E aqui uma coisa interessante, né, irmãos? Não tem como você servir a Deus e outra coisa ao mesmo tempo. Lembra que Jesus falou sobre isso? Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai agradar ao outro. Uma vez que você agrada a um, o que acontece o outro? O outro fica aborrecido, não é? Se você então aborrece um, você tem que agradar ao outro. Você não pode servir aos dois deuses ao mesmo tempo. Lembra quando Josué chamou o povo, então eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida, e Josué então fala: olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. Se vocês querem servir aos deuses falsos, os sirvam. Se vocês querem servir ao Senhor, sirvam então ao Senhor. E aí então ele fala aquela famosa frase que a gente costuma colocar na nossa geladeira, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que Jeremias, é isso que Ezequiel está dizendo. Quando nós temos os nossos ídolos, certamente, irmãos, nós já estamos abandonando o Deus vivo e verdadeiro. Então essa é a denúncia, né? Essa é a queixa que os profetas estão fazendo. Tá?
O pastor Felipe Fontes, então, no seu livro, que eu estou usando aqui, ele fala, então, sobre as 3 etapas da idolatria. A primeira delas que ele menciona, então, é a confiança. É quando nós confiamos em outra coisa, quando deveríamos confiar tão somente em Deus. Então, essa é a primeira coisa. E talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu não faço isso. Eu não confio nisso. Mas vamos lá para o segundo passo. O segundo, então, é o amor. Então, quando nós amamos, nós desejamos coisas ou pessoas, quando deveríamos amar e desejar a Deus em primeiro lugar. Então, veja, primeiro você confia, você diz, isso é a minha segurança. Segundo, você começa então a amar aquilo, você começa então a colocar os seus desejos, os seus anseios, você começa então a apontar toda a sua vida para aquilo, você então se dedica àquilo, né? Então você começa a ser tomado por esse amor, né? Que você deve prestar a este ídolo. E a terceira coisa então é que você obedece, ou seja, uma vez que nós confiamos e amamos, nós passamos a obedecer, quando na verdade nós deveríamos obedecer apenas ao nosso Deus, tá? Então ele vai dizer que essa confiança é exatamente isso, né? Quando nós depositamos a nossa vida naquilo, dizendo, isso é a solução, é isso então que vai resolver os meus problemas, é isso então que vai ser a solução que eu preciso. Daí então nós começamos a amar aquilo, e uma vez que nós amamos, nós obedecemos. Eu não sei se vocês prestaram atenção nos textos que nós lemos agora há pouco, né? Por exemplo, quando nós mencionamos aqui Jeremias capítulo 16, ele vai dizer assim, né? Desculpa, Jeremias capítulo 11, o verso 10, ele vai usar essa expressão, né? Que o povo andou atrás dos seus deuses. Ele vai usar essas duas expressões, né? Andar e servir, para mostrar que as pessoas, na verdade, estavam adorando. Então, a ideia aqui de andar e servir não é necessariamente uma ideia de culto. Não quer dizer que aquelas pessoas só eram idólatras quando elas iam para o local de liturgia daqueles deuses. Mas andar e servir é aquilo que nós fazemos dia a dia. Tem essa ideia de que o ídolo, ele influencia as minhas decisões diárias. E é isso então que a gente vai perceber que o ídolo faz. Então muitas vezes a gente está achando que eu não idolatro, eu vou para a igreja, eu só adoro ao Deus vivo. Né? Eu estou aqui todo domingo, como é que o pastor está dizendo que eu sou um idólatra? Se eu estou aqui todo domingo cultuando a Deus, como é que eu sou um idólatra? Mas a ideia de andar e servir é quando nós, de fato, colocamos o nosso coração naquilo. É quando nós acordamos pela manhã e percebemos, eu preciso fazer isso por esse motivo. Nós confiamos, amamos e obedecemos. Então nós andamos e servimos os nossos ídolos, muitas vezes sem mesmo perceber que isso está acontecendo, tá? Então veja, o Dr. Felipe Fontes, então, ele vai dizer, nossas ações pecaminosas, portanto, não são o todo de nosso pecado. Elas são, em última instância, o atendimento às exigências de um ídolo, a quem passamos a amar e a desejar por termos depositado nele a nossa confiança. Então, o que é que o reverendo Felipe Fontes está dizendo? Olha, o pecado não é só algo exterior, não é só um pecado do fato do pecado, tá? Mas, no final das contas, o pecado está atendendo aquele nosso ídolo. Ele está atendendo, então, aquele nosso desejo mais íntimo, né? Então, muitas vezes, o marido ou a esposa, quando ele reclama, ou quando ela reclama do marido ou da esposa, não é apenas aquele pecado exterior que ele está ali mencionando. Ou, às vezes, o marido pode chegar em casa, né, e dizer assim para a mulher, puxa, você não fez a comida hoje, eu cheguei morrendo de fome, e você não fez absolutamente nada, né? E, de repente, sai até ali uma briga, né, uma discussão entre o casal. Pode ser que a gente olhe exteriormente e pense assim, puxa, o marido está chateado, né? Puxa, a esposa não fez o jantar para ele, puxa, que desatenção dela. Mas por detrás, o marido pode estar, de fato, nutrindo um ídolo. O ídolo de que ele
precisa ser aceito, de que ele precisa ser servido, de que ele tem este direito de chegar em casa e encontrar tudo arrumado e a comida feita para que ele possa então se alimentar. Estou dando só um exemplo, irmãos, para que a gente possa então perceber como muitas vezes o ídolo pode estar no nosso coração sem que nós percebamos que esse é o nosso ídolo, né? Muitas vezes nós podemos ser escravizados pelos nossos ídolos quando nós temos boa intenção de ajudar as pessoas e às vezes as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, não reconhecem o nosso esforço, não reconhecem como nós nos dedicamos para que aquilo funcionasse, para que aquilo saísse bem. E de repente, se as pessoas não reconhecem aquilo que nós fazemos, nós pensamos, puxa, ninguém me deu nenhum parabéns. Puxa, ninguém reconheceu o que eu fiz com tanto esforço, com tanto esmero, me dediquei tanto, acordei 5 horas da manhã, passei o dia inteiro na igreja, fiz tudo, decorei, corri atrás. Puxa, ninguém deu nem valor para o que eu fiz, não teve uma palavra de agradecimento para aquilo que eu fiz. Veja, um pecado que muitas vezes a gente pensa que é só externo, mas que pode revelar de fato algo dentro do nosso coração, né? Nós muitas vezes lidamos com essas questões. Ele ainda vai falar, o reverendo Felipe Fontes no seu livro, né? Ele vai falar sobre as 3 dimensões da idolatria. Então veja, a idolatria começa então com o nosso eu. Ou seja, quando nós rejeitamos a Deus, nós passamos a adorar a nós mesmos. Não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? Se vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer? Vocês vão passar a ser como Deus é, conhecedores do bem e do mal. Então, no final das contas, irmãos, quando nós rejeitamos o senhorio de Deus, quando nós colocamos Deus de lado, o que sobra, irmãos, em primeiro lugar somos nós. É o nosso ego, é a nossa vontade, é o nosso eu, tá? É a nossa personalidade. Tudo se torna eu. Tudo gira em torno de mim mesmo. Então é a partir disso que os nossos ídolos começam a ser nutridos. Então ele vai chamar em segundo lugar, nessa dimensão, os ídolos então intermediários. Ele vai falar sobre as carências como segurança, reconhecimento, prazer, muitas outras coisas, constituem então essa segunda dimensão da idolatria. E ele vai dizer, esse ídolo muitas vezes ele varia de pessoa para pessoa. Então veja, nós começamos então a criar expectativas diante dessas situações. Uma vez que eu preciso ser nutrido e que eu não entendo que a minha nutrição espiritual, emocional, ela vem de Deus, eu começo então a buscar essas coisas. Eu começo a buscar reconhecimento, por exemplo. Eu começo então a buscar prazer. Eu começo a buscar então esse afeto das pessoas. Eu começo então a querer usar as situações e as circunstâncias para atender esse novo Deus que eu estabeleci chamado eu. Então, eu muitas vezes faço isso, né? Eu coloco esses ídolos intermediários, tá? Então, ele vai falar que a partir disso, então, nós deificamos as pessoas. Então, o que ele está querendo dizer? Nós tornamos as pessoas como deuses para nós, como ídolos. Então nós colocamos a pessoa, o objeto, o relacionamento, uma ideia, um objetivo, um grupo social ou qualquer outra coisa que constitua como uma realidade criada. Então preste atenção na prática como é que acontece, irmãos. Uma vez então que eu não encontro o amor real em Deus e eu quero ser amado, eu criei, então, esse ídolo intermediário chamado amor. Então, eu vou começar a buscar esse ídolo nas pessoas. Eu começo, então, a trazer isso de maneira material. Então, eu coloco todas as minhas expectativas do amor, por exemplo, no marido ou na esposa. Ele torna-se, então, meu ídolo. E ídolo aqui não é no sentido que a gente, às vezes, tem de maneira positiva, né? O ídolo aqui é aquela coisa que está responsável, então, para trazer prazer, para trazer reconhecimento para mim. Então eu deposito toda a minha confiança pensando o seguinte, o meu marido, a minha esposa, ela vai suprir então essa minha necessidade de amor, de reconhecimento. Ela vai então nutrir essa minha carência. Uma vez que o marido não consegue, uma vez que a esposa não consegue, que os filhos não conseguem,
nós passamos então a ter problemas. Nós então começamos a descartar as pessoas. E aí você vê muitas vezes, né, pessoas que dizem assim: eu estou em busca da felicidade, eu estou buscando um homem, eu estou buscando uma mulher que me traga felicidade. E aí, irmãos, o limite, a lista é ilimitada, né? Tem pessoas que casam aqui, não deu certo, elas vão para o segundo casamento, vão para o terceiro casamento, e assim então a fila vai se tornando longa, né? Por quê? Porque a pessoa criou um ídolo para ela. O meu ídolo então é a felicidade. Eu preciso ser feliz. Isso acontece muitas vezes quando nós queremos suprir a nossa vida com dinheiro. Talvez o nosso ídolo intermediário é exatamente o dinheiro, para que o dinheiro então nos traga segurança. Então nós vamos correr atrás disso, nós vamos fazer todo o possível. E se alguém atrapalhar, se alguém então quiser impedir a busca desse meu ídolo, essa pessoa então vai ser colocada de lado. Então muitas vezes o homem ou a mulher, eles não querem se casar. Por quê? Porque o casamento, né, a vida conjugal, vai atrapalhar então para que ele busque a sua carreira, para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele então tenha essa sensação de segurança e de bem-estar. Tá? Além disso, então, o Dr. Philip Fontes ele vai falar sobre as consequências da idolatria. A primeira delas, e a primordial, é que ela atenta ao propósito pelo qual nós fomos criados, né? A Bíblia vai dizer que nós fomos criados para sermos para o louvor da glória de Deus. A pergunta número 1 do breve catecismo, ela fala: qual é o fim principal do homem? Os irmãos sabem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o fim da sua vida, irmão, não é você ser feliz. Não é você ter muito dinheiro. Não é você ser bonito. O fim da sua vida não é você ter um bom emprego. O fim da sua vida não é você andar num carro bom, ter uma casa boa, constituir uma família. Tudo isso faz parte. Tudo isso tem um propósito. Mas tudo isso é intermediário ao propósito final de que cada um temos na nossa vida. O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus, através da nossa família, através do nosso trabalho, através dos nossos recursos. O fim principal, então, da minha vida e da sua vida é glorificar a Deus. É isso, então, que Romanos vai dizer: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Paulo ainda vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o idólatra, ele perde exatamente esse propósito pelo qual ele foi criado, porque ele não está buscando a glória de Deus. O idólatra está buscando qual a glória? Ele está buscando a glória própria. Ele quer ser rico para suprir uma necessidade dele. Ele quer casar-se, não para glorificar a Deus, mas para que ele tenha o suprimento dos seus sentimentos. Ele quer ter filhos, por exemplo, para que ele possa ter preenchido algo na sua vida. Ele quer ter status social, para que as pessoas possam, então, reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu esforço. Ele está buscando, na verdade, o reconhecimento de si mesmo, e não a glória de Deus. Então, vejam, irmãos, como a linha é tênue, não é? Como às vezes é difícil nós distinguirmos se nós estamos buscando algo para o nosso benefício somente ou nós estamos buscando isso para a glória de Deus. Se nós queremos nos casar porque nós queremos buscar a glória de Deus ou nós queremos nos casar exatamente para que aquela pessoa supra alguma necessidade nossa, né? Seja ela emocional, seja ela física, né? Seja a busca pelo prazer sexual, alguma coisa dessa natureza. Veja que nós muitas vezes podemos não fazer essa distinção nos nossos filhos, por exemplo. Às vezes nós, os pais,
projetamos em nossos filhos aquilo que nós não fomos quando nós tínhamos a idade dele, não é? Às vezes nós não conseguimos fazer faculdade, às vezes nós não conseguimos ter um emprego que nós gostaríamos, talvez nós não estamos na profissão que nós desejávamos, talvez o pai obrigou você a fazer um curso que você não queria, e aí depois você se viu nessa situação e não conseguiu sair mais. Então nós queremos projetar nos nossos filhos para que os nossos filhos sejam aquilo que nós queremos que eles sejam, né? De acordo com a nossa vontade. Então nós colocamos sobre ele isso, né? Esse jugo muitas vezes que está por detrás exatamente a nutrição de um sentimento ou de um desejo que é nosso, né? E nós não pensamos, por exemplo, como os nossos filhos podem glorificar a Deus, como eles podem terem as suas próprias vidas e as suas escolhas para a glória de Deus e não para simplesmente satisfação dos nossos desejos paternos. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não podemos orientar os nossos filhos. Eu não estou dizendo que você não pode dizer para o seu filho qual a profissão que ele deve seguir. Eu não estou dizendo que você não pode dizer para ele qual é o seu desejo. Eu estou dizendo que nós muitas vezes não percebemos que nós precisamos que os nossos filhos glorifiquem a Deus em última instância, tá? A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar é que a idolatria, ela escraviza. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 11, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O ídolo, o jugo é pesado, e o fardo não é leve e o jugo é pesado. Então, quem tem como ídolo o corpo, ele vai ter que pagar um preço para ter o corpo que ele quer. Quem tem o ídolo como dinheiro, vai ter que pagar um preço, vai ter que se sacrificar pelo dinheiro. E o que nós vemos muitas vezes, irmãos, é isso. Pessoas que sacrificam família, sacrificam filho por causa do dinheiro. Se o seu ídolo é a carreira, se o seu ídolo é o emprego, você vai ter que sacrificar alguma coisa para que você mantenha esse ídolo. Ele vai o tempo todo, então, nutrir você. Se o seu ídolo é o seu marido e a sua esposa, você vai ter que, então, oferecer sacrifícios para esse ídolo. Porque o ídolo sempre exige sacrifícios. Ele não deixa passar nada. Ele vai exigir de nós esses sacrifícios. Além disso, então, ele menciona, né, que a idolatria, ele prejudica as pessoas que estão ao redor do idólatra, né? Eu coloquei ali o texto errado, mas o ponto aqui é o seguinte, irmãos, que uma vez que nós temos os nossos ídolos, as pessoas que estão ao redor, elas começam a serem atingidas, né? Então o marido idólatra, aquele camarada que ama o dinheiro, o que ele faz? Ele deixa de lado a família. Aquele camarada que é um idólatra e o ídolo dele é o prazer, muitas vezes, se a esposa não supri-lo no prazer, ele vai atrás de outra que supra o prazer dele. Então ele trai a mulher, ele arrebenta com a família, ele acaba com os filhos. Né? A esposa, muitas vezes também, que tem esse ídolo, né, do prazer, ela acaba então, buscando prazer em outros homens, uma vez que o marido não tem isso. Né? O marido, muitas vezes, tem que se sacrificar para correr atrás, então, de dinheiro, e muitas vezes se torna ausente da vida familiar, né? Fica distante, então, da vida familiar. A moça, o rapaz que tem consigo o ídolo da carreira, o que vai acontecer? Eles simplesmente vão adiando cada vez mais a formação de família. Filhos, então, nem pensar, porque filhos atrapalham a carreira. Filhos dificultam, então, o meu trabalho. Filhos dificultam que eu ganhe muito dinheiro. Então, veja que o ídolo, ele não só traz prejuízo para o idólatra, mas também traz prejuízo para as pessoas que estão ao redor. Pessoas idólatras que só pensam em si mesmas no ambiente da igreja, elas vão prejudicar a comunidade, irmãos. Porque tudo que for feito dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, e aquela pessoa não quer se submeter àquela comunidade, às regras, as decisões que são tomadas ali, ela certamente vai trazer prejuízo à comunidade. Ela vai tentar inflamar os outros irmãos. Ela vai impedir o trabalho que está sendo feito. Ela vai falar mal daquilo que está acontecendo. Exatamente porque o ídolo dela é ela mesma. Ela está preocupada consigo.
né? Ela não está preocupada com a comunidade. Às vezes, até mesmo para a divisão de algum tipo de trabalho, ela vai dizer, esse trabalho eu não faço. Essa coisa aí eu não vou me controlar. Ela não vai suportar, por exemplo, nenhum tipo de bronca, né? Que às vezes acontece em reuniões, dizer, olha, isso tem que ser feito diferente, olha, você tem que chegar cedo, olha, nós precisamos de você aqui tal hora, e aquela pessoa vai dizer, eu não vou me submeter. Quem essa pessoa pensa que é? Né? Eu sou o patrão dessa pessoa? Eu sou o empregado dela? Não sou. Então ela não se submete e isso certamente traz prejuízo para a vida da comunidade. A idolatria, finalmente, ela prejudica toda a sociedade em geral. Idolatria, então, ele vai dizer, ela deságua em problemas de natureza comunitária como vícios, corrupção, imoralidade, desestruturação familiar, e muitos outros problemas que nós vemos na nossa sociedade. Talvez a gente pergunte, por exemplo, né, como é que um juiz de direito, agora mesmo eu estava lendo uma reportagem, um juiz foi, não sei se foi no Rio de Janeiro, foi preso porque ele vendia sentenças. Aí a gente pergunta, gente, um juiz que já ganha tão bem, por que o camarada ainda se mete em vender sentenças, né? Como é que a pessoa ainda faz um negócio desse? Um tempo atrás, um agente penitenciário foi preso porque ele negociava a entrada e saída de produtos dentro da penitenciária. Inclusive, negociava com famílias inteiras, né, para dar privilégios às pessoas que estavam sobre os seus cuidados ali na penitenciária. Né? Então, como é que um agente, né, que todo o esforço que esse camarada teve para passar no concurso público se submete a esse tipo de coisa, né? Por que nós achamos tanta corrupção no nosso país, né? Por que a gente vê tantas coisas acontecendo ao nosso redor? E geralmente, irmãos, é isso. É o ídolo do coração. O coração daquela pessoa, então, está inflamado por mais dinheiro. Então, não basta o salário, não basta o soldo, não basta aquilo que aquela pessoa recebe, ela precisa de algo mais para alimentar o seu ídolo, né? Para alimentar ainda mais o seu desejo. É como nós muitas vezes fazemos, né? Nós ganhamos aquilo que temos, né? E muitas vezes não achamos suficiente, e aí a gente dobra o nosso trabalho, a gente trabalha cada vez mais, e muitas vezes a gente acaba sacrificando a família, sacrificando a igreja e sacrificando a nossa própria vida, né? Então vamos dar uma olhadinha, caminhar, dando uma olhadinha então, como é que nós podemos discernir a idolatria do nosso coração. Então, como é que nós podemos perceber então isso? Veja, o Dr. Felipe Fontes, então, ele vai dizer que discernir a idolatria, portanto, embora seja difícil, é uma tarefa possível desde que estejamos dispostos a agir de maneira responsável na dependência do Senhor. Então ele vai citar lá Filipenses, eu nem coloquei ali, né? 2, os versos 13 e 14. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que é a nossa atividade responsável, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós precisamos discernir a idolatria e tem uma parte que é nossa responsabilidade. Nós precisamos, então, perceber essas coisas no nosso coração. Nós podemos, então, citar alguns textos bíblicos, né? Deixa eu só achar aqui, que eu tinha visto, não sei se está mais aqui para frente. Está mais aqui para frente, tá? Eu acho que até coloquei errado aqui. Por exemplo, né? Deixa eu só ver aqui, irmãos, rapidinho. Puxa vida, eu tinha colocado aqui. Está aqui, achei. Veja, por exemplo, Provérbios capítulo 20, o verso 15. Eu vou pedir aqui a Claudinha para ler. E vou pedir aqui a Ana Josina para ler o Salmo 139, os versos 23 e 24. Então, o que o Dr. Felipe Fontes está querendo dizer? Tem uma parte desse discernimento que cabe a nós. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos perceber se o nosso coração não está inclinado aos ídolos, né? A perceber se de fato nós mesmos não estamos colocando confiança,
amando e obedecendo a esses ídolos que estão no nosso coração. Então veja o que vai dizer Provérbios 20, o verso de número 5. Como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência deve descobri-los. Isso. Então, o Provérbios está dizendo, olha, existem coisas que são profundas no coração do homem, mas o homem sábio, ele tem que fazer o quê? Descobrir isso. Você já recebeu uma bronca assim do nada? Eu já recebi, irmãos, coisas assim que você fala assim, gente, por que essa pessoa está fazendo isso? E você já teve a experiência de repente, perceber dentro do seu coração que talvez aquela bronca que você ficou indignado pode estar revelando que você talvez não é tão humilde como você imagina que é? Não é? Quando às vezes alguém bate no nosso carro e a vontade que você tem é de xingar, né? O seu incircunciso, filho de Belial, né? Filho de Jezabel, e você fica indignado porque ele bateu no seu carro, você desce e você se está inteiramente revoltado com aquilo. E de repente você chega em casa, você começa a pensar que talvez o seu ídolo seja aquele carro, um bem material. E você começa a perceber que o seu coração está sendo colocado naquilo. E que você começa a perceber que a sua indignação, na verdade, é porque você está com o seu coração nisso, né? Ou às vezes quando nós discutimos, né, com o nosso cônjuge, e a gente às vezes acha que nós temos a razão naquilo que nós estamos fazendo, né? Mas depois a gente para, a gente pensa, e a gente fala, gente, por que eu estou tão chateado com a minha esposa, né? Será que eu não estou nutrindo um ídolo no meu coração, de que eu sou melhor do que ela, que eu tenho razão mesmo, que eu tenho que dar bronca nela mesmo, que eu não tenho que ajudar coisa nenhuma, ela tem que me servir mesmo? Será que é isso que muitas vezes está no nosso coração? É isso que Provérbios está dizendo. O homem de inteligência sabe descobrir os propósitos do coração. Mas, ao mesmo tempo, o Dr. Felipe Fontes ele vai dizer que nós não podemos conhecer o nosso coração no todo. Nós não podemos discernir as causas e os propósitos do nosso coração. Por isso, então, nós precisamos depender do Senhor. E isso tem a ver, então, com o Salmo 139, os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso. Então veja que o salmista está dizendo, Senhor, olha para dentro de mim e vê se não tem algum caminho mau. Senhor, vê se essa batida no meu carro não está revelando que eu estou num caminho mau, que eu estou idolatrando as coisas, que eu estou, então, colocando meu coração nisso. Veja se, Senhor, aquela ordem que eu recebi, aquela bronca que eu recebi, não está revelando que o meu coração é um coração orgulhoso, que, na verdade, eu não quero me rebaixar, não quero me submeter. Veja se a minha indignação com aquele irmão da igreja não está revelando no meu coração que, na verdade, eu não sou como Jesus que humilhou a si mesmo, mas eu quero pegar aquele irmão, eu quero esganar aquele irmão, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me vingar dele. Veja se muitas vezes, Senhor, o meu coração não está cheio de indignação com relação à igreja, porque às vezes eu me sinto melhor do que aqueles irmãos da igreja, eu me sinto mais santo, mais puro, né? Eu acho que eu sou melhor do que aqueles irmãos. Veja, Senhor, e sonda meu coração, para ver se de repente eu não trato mal aquele irmão da igreja, porque eu sei que eu ganho mais que ele, né? Eu tenho uma profissão melhor do que ele, eu sou mais bem sucedido do que ele. Então aquele irmão, eu não tenho que ficar dando satisfação dele, da minha vida para ele, né? Porque quem é essa pessoa, né? E às vezes é isso que de fato está no nosso coração, meus irmãos. Além disso, então, o reverendo Felipe Fontes propõe aqui para nós algumas coisas que nos ajudam a combater a idolatria, né? A primeira coisa, então, que ele fala é que nós devemos usar os meios de graça. A oração, a palavra de Deus, né? Nós precisamos participar dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor. Tudo isso, então, nos leva à reflexão daquilo que nós somos, daquilo que Deus fez em nosso favor, do preço, por exemplo, que foi pago na cruz do Calvário em nosso lugar.
de nós podermos entender exatamente o sacrifício de Cristo por nós. Ao lermos a palavra de Deus, certamente, irmãos, nós seremos confrontados com coisas que estão no nosso coração. Quando nós lemos, por exemplo, sobre inveja, sobre soberba, altivez. Quando nós lemos, por exemplo, os 10 mandamentos, e nós percebemos que nós cobiçamos, nós muitas vezes adulteramos, e adultério você sabe muito bem que não é ir lá e se deitar com a mulher do próximo ou com o marido do próximo, mas é quando nós desejamos no nosso coração, é isso que Jesus está dizendo, quando nós furtamos aquilo que não é nosso, quando nós assassinamos o nosso irmão no nosso coração. Então, se nós somos honestos, irmãos, com a leitura da palavra de Deus, e se nós queremos realmente uma mudança em nossa vida, nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela fala coisas que nós não gostamos. Ela fala coisas que confrontam o nosso coração. Se nós somos honestos na leitura da palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem muitas coisas a dizer sobre mim e sobre você que são horripilantes, são horríveis, mas que estão lá, guardadas. Quando você lê, por exemplo, Hebreus dizendo, olha, não deixe que raiz de amargura fique no seu coração, porque isso vai te afastar de Deus. Você fala, não, mas eu não tenho raiz de amargura. Às vezes depende, né? Às vezes você cita o nome de um irmão para outro, você já vê assim nas palavras que tem alguma coisa ali, é uma raiz de amargura, é algo que parece que não está resolvido. Né? Então, nós precisamos usar os meios de graça, tá? Nós precisamos, então, usar a oração, usar, então, a palavra de Deus e usar também os sacramentos para que a gente possa, então, ser fortalecido. Além disso, então, ele propõe que nós precisamos cultivar uma visão correta de nós mesmos. Romanos 12:3 vai dizer assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Tá? Pensar corretamente ou adequadamente a respeito de si mesmo tem 2 sentidos aqui. Primeiro, são aquelas pessoas que pensam aquém daquilo que elas são. Você já viu a pessoa que fala aquela falsa humildade que às vezes a pessoa tem, autocomiseração, que a pessoa às vezes alimenta, que por detrás dessa autocomiseração está aquele sentimento assim, tadinho de fulano de tal, né? Já viu aquela pessoa assim? Que toda vez que você pergunta para ela, como é que você está, fulano? Eu estou mal. Eu estou péssimo, essa semana foi horrível. E tal. Você parece que nem está falando com um crente. Olha, a minha vida é olha, lembra daquele bichinho do desenho, né? Ó vida, ó azar, como é que falava? Ó céus, ó vida, ó azar. Tem crente que é assim, só fica o tempo todo, tá para baixo. Se você passar meia hora com ele, você começa a chorar, porque ele só fala de coisa ruim. Nada para ele presta, nada funciona, mas a vida dele está bem. Então é aquela pessoa que está pensando de si mesmo de maneira inadequada. É aquela pessoa que não está tão ruim assim, mas ela quer rebaixar um pouco para de repente alguém sentir dó dela. Mas tem o outro lado também. É aquela pessoa que pensa além de si mesmo. Né? Então é aquela pessoa que às vezes não tem o dom que acha que tem, mas fala que tem. Né? Aquela pessoa que não está naquela condição que ela de fato está dizendo que está, mas ela diz que está. Então é aquela pessoa que pensa além de si mesmo. Né? É o famoso sabichão, é o famoso sabe tudo, né? Resolve tudo. Né? A vida dele é atrapalhada, mas ele sabe resolver o problema de todo mundo. Né? Ele sabe resolver o problema de todo mundo. É aquela pessoa então que está além, né? Tá quase voando, está quase virando um anjo. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, pense a respeito de você de maneira adequada. Ou seja, nós devemos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, mas também precisamos reconhecer humildemente aquilo que Deus nos dá por graça, irmão. Então nós precisamos reconhecer essas coisas. Isso já nos libertaria de muitos problemas que nós temos na nossa vida. De orgulho, mas também de autocomiseração. De altivez, mas também dessa falsa humildade que muitas vezes nós queremos alimentar, que é contrária à palavra de Deus. Irmão, se Deus te deu um carro, louvado seja Deus por isso. Você não precisa ficar se justificando. Mas também você não precisa dizer o que você não tem, que Deus não lhe deu.
Fale a respeito de você mesmo aquilo que de fato você é. Essa então é a visão correta daquilo que nós somos, tá? Além disso, então, ele propõe que nós precisamos ter relacionamentos redentivos. Veja, por exemplo, Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O Provérbios 27:17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. Além disso, nós lemos em Hebreus, né? Não deixemos de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hino e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos de irmãos que nos ajudem, amigos que possam estar conosco. E preste atenção, irmãos, irmãos que tenham coragem de nos confrontar, inclusive. Então, se nós temos pessoas que só falam bem de nós, desconfie. Se você não tem um amigo que é capaz de dizer para você: rapaz, isso que você está fazendo está errado, isso aí eu não concordo com você não. Foge desse amigo aí, isso não é amigo não. Às vezes, nós, sem percebermos, irmãos, nós alimentamos, nós reafirmamos e nós confortamos pessoas em práticas pecaminosas. Então, nós precisamos entender qual é a causa, nós precisamos compreender o que está acontecendo com aquela pessoa, mas nós precisamos apontar essa pessoa à Escritura. E às vezes nós corroboramos, nós reafirmamos comportamentos às vezes soberbos, né? A pessoa vem para nós e está dizendo: não, porque eu vou fazer, eu estou indo, eu vou lá falar com esse irmão, eu não vou levar desaforo para casa, e a gente vai lá: é isso mesmo, você tem que fazer isso. Ou seja, nós estamos confirmando uma ação pecaminosa. Estamos dizendo: isso mesmo, faça. Não está trazendo redenção. Trazer redenção é dizer: meu irmão, não é por aí, vamos pensar biblicamente o que é que está acontecendo, o que é que está no seu coração, por que dessa revolta. Vamos apontar para Cristo. Vamos pensar exatamente o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito disso. E não reafirmarmos, né, essas práticas e esses sentimentos que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, nós precisamos levar a sério os mandamentos de Deus. Como eu mencionei agora há pouco, muitas vezes a palavra de Deus, ela é muito confrontadora, mas é a palavra de Deus. Ela é desafiadora, mas é a palavra de Deus. Ela muitas vezes fala coisas que nós não gostamos de ouvir, mas é a palavra de Deus. Muitas vezes ela faz com que a gente tenha que mudar radicalmente a nossa vida, mas é a palavra de Deus. Então nós precisamos levar a sério, especialmente na cultura como a nossa, onde cada vez as pessoas têm ideias cada vez mais volúveis, onde cada vez mais nós somos questionados a respeito da nossa fé, onde cada vez mais as pessoas têm ideias diversas a respeito disso ou daquilo. Nós, como cristãos, precisamos levar a sério os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, eles vão confrontar os ídolos do nosso coração, mas aquilo que nós ouvimos na nossa sociedade vão alimentar os nossos ídolos, fazendo com que a gente entenda, ou pelo menos queira, seguir nesse caminho da idolatria. Então, muitas vezes nós somos confrontados com essas ideias que querem nos levar para longe de Deus, a descumprir o mandamento de Deus. Mas nós precisamos, de fato, irmãos, pela graça do Senhor, levar a sério os mandamentos do Senhor. Levar a sério aquilo que a Escritura fala. Levar a sério aquilo que nós aprendemos aqui semanalmente. Dizer: eu quero de fato viver as verdades do Evangelho, a fim de que Deus então possa ser glorificado em minha vida e através da minha vida também. Assim, nós podemos então combater os ídolos do nosso coração. Porque se nós formos deixados a nós mesmos, pelas nossas próprias interpretações, pela nossa própria visão de mundo, ou pela visão
visão de mundo que as pessoas trazem para nós, certamente, irmãos, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas. Agora, se nós formos sérios na compreensão, no estudo da palavra de Deus, se de fato o nosso coração estiver voltado para os mandamentos de Deus, certamente os ídolos no nosso coração serão revelados. E o Senhor há de tratar com cada um deles, segundo a vontade dele para a vida de cada um de nós. Irmãos, eu vou deixar então aberto para alguma consideração final que os irmãos queiram fazer, alguma pergunta. Sim, Ariston. Primeiro, pastor, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a identificar a multidão de ídolos que pode estar no nosso coração. Amém. E nos ajude a destronar cada um deles e a dar a Deus e somente a Ele o lugar de honra que é devido a Ele. Amém. Somente a Ele no nosso coração. Graças a Deus. Eu li um livro até que o presbítero Eduardo me indicou e me emprestou, que é Ídolos do Coração. Esqueci o nome do autor, que faleceu recentemente. E ele fala de um ídolo, como é difícil a gente identificar os ídolos, porque ali aqueles que aparecem na Bíblia mais explicitamente eram fáceis. Um bezerro de ouro, você vê claramente que você não está adorando o Deus revelado na Bíblia. Baal, você vê claramente que não está adorando o Deus revelado na Bíblia. Agora, dinheiro, um apego ao dinheiro e outras coisas são muito mais sutis e difíceis de identificar como idolatria e que ofende a Deus. E ele falou de um ídolo tipo religioso, que é o ídolo de Jonas, que Jonas ele tinha uma idolatria por Israel e tinha um ódio pela Assíria, né? Ódio à raça, ódio à nação assíria, e ele não queria de jeito nenhum que aquele povo fosse salvo, se convertesse. E às vezes é algo sutil que a gente às vezes também nutre, em vez de a gente às vezes identifica em algumas pessoas, em algum grupo, alguma coisa assim, alguma idolatria, mas e a gente está na verdade com um ídolo, não está com o verdadeiro desejo voltado para a salvação e para pregar àquelas pessoas o evangelho que vai conduzi-las a conhecer o Deus verdadeiro. Né? Então, é só essa consideração que eu queria fazer e achei interessante isso aqui, porque é muito sutil mesmo da gente identificar. Mas que Deus nos ajude. Amém. E tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. Irmãos, alguma outra consideração que os irmãos queiram fazer? Diga, Miguel. Fez boa viagem? A gente fez. Graças a Deus. A gente fez, houve umas coisas assim que você fica estarrecido, né? Eu chego em Goiânia, a minha sobrinha, a mulher do meu sobrinho, falaram lá, perguntaram sobre política lá, ela disse, eu sou fulano até a alma. Aí eu fiquei imaginando, entregar a alma para a política do Brasil, e diz que é evangélica, diz que pertence à igreja evangélica lá. Mas pode até ser uma coisa ingênua, não sei, né? Mas é um negócio assim que você fica, se você for pensar bem o que é que a pessoa está afirmando ali, é uma coisa impressionante. Há uns anos atrás, saiu no jornal que um pai chegou em casa, o filho deixou o carro, o filho, uma criança lá, pegou a pedra e riscou o carro. E ele bateu tanto na mão da criança que a criança teve que amputar dele, alguma coisa assim. É um negócio assim que a gente fica... O que é isso aí? Não sei nem que nome dá para uma situação dessa, né? É o pecado da idolatria, né? É isso. É a dinâmica. O que vale sou eu, as coisas que eu quero. E aí, tudo aquilo que impede o que eu desejo, então eu tiro fora. Então, se eu estou numa igreja e essa igreja não atende aquilo que eu desejo, eu vou para outra igreja. É assim. Eu não me submeto à liderança, não me submeto aos irmãos. Então, se eu tenho um problema com a dona Neide aqui, aí a dona Neide não quer resolver, né, dona Neide? Vou sair dessa igreja. Mas o correto é isso? O correto é ela tentar resolver
com o pastor para a gente poder ficar em paz e continuar nos amando um ao outro. Não é o caso, viu, dona Neide? Mas o que é que nós muitas vezes fazemos? A gente fala, não quero me submeter, não vou pedir perdão, não vou me reconciliar, eu vou embora. E aí as pessoas saem da igreja por causa disso. Casamentos acabam às vezes assim. O marido não quer se submeter à esposa, né, no sentido de entrar em acordo, a esposa, por outro lado, também não quer. E aí começam as brigas, dois eus ali, dois egoístas querendo... Dois bicudos, né? Como a gente costuma dizer, mas na verdade são egoístas, que nenhum quer ceder de um lado, não quer ceder do outro. E aí o casamento vai se tornando desgastante, difícil. E aí o que vai prevalecer é, eu vou para um lado, você vai para o outro. Eu não quero, você também não quer. Eu não cedo, você também não cede. E o ídolo sou eu. Então é assim. Né? Então é um perigo que todos nós corremos, até mesmo em situações que são legítimos, irmãos. O trabalho é algo legítimo, mas ele pode se tornar um ídolo para nós. O pastorado é algo legítimo, mas eu posso transformar o ministério pastoral em um ídolo na minha vida, para que eu seja reconhecido pelas pessoas, seja, como é que eu posso dizer, notado pelas pessoas, né? Que as pessoas, eu posso querer que as pessoas me respeitem simplesmente por causa do ofício e por aí vai. Então isso pode de fato se tornar um ídolo no meu coração, né? Assim como qualquer outra coisa. A inteligência pode nos tornar soberbos, né? Ou seja, você já chegou num nível de entendimento que é louvável e às vezes você se torna impaciente com pessoas que não chegaram ao seu entendimento ainda. Então, às vezes, até mesmo a inteligência pode se tornar um ídolo. O carro pode se tornar um ídolo. Né? Então, às vezes, a gente não tem essa coisa. Né? O lazer pode se tornar um ídolo para nós. Então, se o lazer bater de frente com alguma outra coisa, né? Com a igreja, por exemplo, então eu já sei que o lazer é a minha prioridade. A família também pode ser prioridade. Né? Então, nós podemos tornar os nossos filhos como ídolos também. Né? Ou seja, nós fazemos tudo o que os nossos filhos querem, ainda que isso me custe, por exemplo, a presença na igreja. Não, mas eu tenho que atender os desejos do meu filho ou da minha filha. E aí nós nos tornamos escravos disso. Né? Então isso pode ser uma pequena proporção, como isso pode se tornar algo extremamente visível. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas no nosso coração. Não sei se alguém levantou a mão. Sim. Que bom. Eu tenho alguns aqui, mas está em formato Kindle, né? Mas eu posso indicar para vocês o chama Ídolos do Coração, né? Que é da Elise, o segundo nome eu não sei pronunciar, Elise alguma coisa. Eu tenho alguns aqui, mas está em formato Kindle, né? Vende, acho que formato físico também. Mas tem esse do Felipe Fontes, que é Idolatria do Coração. Está no Kindle. Tem um livro também aqui que eu tenho, né? Chamado Idolatria Secreta, do David Clarkson. Também eu só tenho ele em Kindle. Mas você pode achar lá também, se você quiser. Tem esse da Elisa. Tem um também do James Smith. Eu tenho esse livro aqui também. Do James Smith, também vai tratar desse assunto, né, sobre a idolatria do coração. Ele vai falar, você é aquilo que ama. Então, o ponto dele é o seguinte, tudo que você faz... Sua vida, ela é moldada a partir daquilo que você ama. Então, se você ama o dinheiro, sua vida inteira vai ser moldada através daquilo que o dinheiro traz. Então, você acorda mais cedo, você chega em casa mais tarde, você abre mão de tempo com a família, você abre mão de tempo de lazer, você abre mão de tempo com a igreja, você abre mão de você mesmo, muitas vezes. Por quê? Porque você tem o ídolo chamado dinheiro. Quem tem o ídolo do corpo vai fazer tudo aquilo que o ídolo quer dele. Aí você vai
mudar a sua alimentação, você vai para a academia 2 vezes por dia, 5 vezes, 6 vezes por semana, você vai na academia domingo, você pega aquele corpo bonitão, você quer ter aquele corpo sarado, você vai fazer todo o possível, então o seu dinheiro vai ser investido em academia, comida, suplemento, personal training, tudo. Sua vida vai ser moldada a partir disso. Se o ídolo do indivíduo é o prazer, ele vai moldar a vida dele através disso. Então ele vai atrás de pornografia, ele vai atrás de sexo livre e por aí vai, né? Então, essa é a ideia do James Smith, né? Ele fala então sobre essa questão daquilo que você ama, né? Deixa eu só ver aqui, é da Elise, eu não sei pronunciar esse nome, mas é Fitzpatrick, né? É um livro também muito bom. Eu tenho ele lá em formato físico. Você pode encontrar esse livro na Amazon. Então, o livrinho é esse aqui, ó. Não sei se os irmãos conseguem ver. É um livrinho também de umas 100 e poucas páginas. Aqui na Amazon ele está R$ 47,00. Hã? Tá, vou colocar no grupo, tá? É um livro da Elise, né? Elise Fitzpatrick. Ele está R$ 47,00 na Amazon, né? Tem formato Kindle também. Então é um assunto muito interessante, tem outros autores, né? O próprio Dr. Valdeci fala muito sobre esse assunto, o reverendo Felipe Fontes fala muito sobre essa questão da idolatria do coração, né? Você vai encontrar muito material publicado aí, artigos, né? No Voltemos ao Evangelho, na Monergismo. No site lá você vai encontrar muito assunto sobre isso, mas é algo bem legal, bem interessante, que nós muitas vezes não percebemos esses ídolos no nosso coração, né? Então a gente precisa pensar a respeito disso também. Sim, Ariston? Do Timothy Keller. Também fala sobre esse assunto aí, tá? Deuses falsos também tem a ver com isso daí, ok? Sim. A senhora quer falar? Aí, pode. Que bom. Tiago já está aí. A Bíblia nos ensina, né? Sim. A Bíblia é o nosso manual de fé, né? Então, ela é o manual de fé, está aqui em Mateus 6,33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comemos, que bebemos. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Expor sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Isso. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque a misericórdia do Senhor é muito grande e imensa, né? Uhum. Agora, a mulher virtuosa, me explica uma coisa para mim. Sim. Se eu puder, eu explico. Porque ela faz todas as coisas para agradar o marido, ela está idolatrando o marido? Não, ela não está necessariamente idolatrando o marido. Nem a esposa que é bondosa e faz tudo por marido no século XXI, ela não está idolatrando o marido. A idolatria acontece quando essa mesma esposa coloca sobre o marido o desejo de reconhecimento, por exemplo, né? No sentido de que ela quer ser suprida totalmente por esse marido, que não vai conseguir, né? O marido, por mais que também o marido reconheça o trabalho da esposa, por mais que o marido recompense, vamos dizer assim, essa esposa, dizendo para ela que ela é maravilhosa, que a comida dela é ótima, e dá beijos nessa esposa, e faz tudo por essa esposa, no final das contas, o marido ele ainda é limitado, né? Então, às vezes, o marido, mesmo esse marido bondoso do jeito que ele é, né? E eu sei que tem maridos assim, vai ter um momento que ele vai pisar na bola com a esposa. Vai ter um momento que ele vai, em vez de ele agradecer a esposa, ele vai dizer: sua comida está salgada, está ruim hoje. Né? E aí a esposa, se o ídolo do coração dela for o marido, ela vai dizer: esse marido não presta, né? Não se agradou da minha comida hoje. Né? Ai. Irmãos, vamos então encerrar, vamos ter mais uma oração, e assim nós vamos continuar louvando a Deus e suplicando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Vamos orar mesmo assentados, vamos pedir a graça de Deus para nós. Pai, nós louvamos o teu santo nome nesta manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da tua palavra.
Que a bênção do Senhor continue sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajude a encontrarmos os ídolos do nosso coração, Senhor, a fim de que nós possamos ser libertos, ó Deus, de coisas que nós muitas vezes carregamos, que muitas vezes trazemos na nossa vida, Senhor, e que externalizamos a outras pessoas através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Que o Senhor mesmo possa nos ajudar, Senhor, a que nós encontremos esses ídolos e que nós possamos, ó Deus, deixá-los de lado para que sirvamos tão somente ao Senhor. Assim nós louvamos o teu santo nome e te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.